ferramentas desenvolvidas pela Justiça Eleitoral possibilitam que a população possa denunciar propaganda irregular nas eleições, desinformação e tentativa de compra de votos. O Tribunal Superior Eleitoral quer que o eleitor colabore para a lisura das eleições. O aplicativo de celular Pardal, disponível para Android e iOS, permite o envio de denúncias de práticas ilegais, como a compra de votos e propagandas irregulares. Já para denunciar mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral, como fake news sobre as urnas, foi criado o Disque Denúncia SOS Voto, com o número 1491. Quando a denúncia é feita pelo Pardal, essa denúncia é direcionada para o juiz eleitoral responsável pela localidade em que está localizada a denúncia. Recebendo essa denúncia, o juiz eleitoral verifica se ela é regular ou irregular, a propaganda. Sendo irregular, ele notifica o candidato para regularizar a propaganda. Se ele fizer a regularização, o procedimento é arquivado. Se ele não regulariza, esse procedimento é encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, que aí então entra com uma representação contra o candidato, porque a partir daí pode-se gerar uma multa para o beneficiário da propaganda. Já o SOS Voto, o eleitor faz essa denúncia por meio do telefone e a Justiça Eleitoral está preparada para receber em torno de 1.000 ligações diárias. E essa denúncia ela é avaliada pelo colaborador da Justiça Eleitoral, que foi especialmente treinado para isso. E verificando que tem elemento suficiente, ele pega essa denúncia e inclui num outro sistema chamado SIAD, Sistema de Alerta de Desinformação. Com base nisso, essa denúncia é tratada ou pelo TSE, ou ele direciona para os TRS ou para o juiz eleitoral. O próprio aplicativo Pardal mostra o que é permitido ou proibido, auxiliando o eleitor a fiscalizar a propaganda eleitoral. É uma forma dele participar do processo democrático. Em relação ao Pardal, nós já temos no Brasil todo mais de 23.000 denúncias. Só no estado de São Paulo são 4.700 denúncias e 491 na capital até este momento. As eleições costumam ser marcadas por uma disputa acirrada entre os candidatos, ainda mais para cargos majoritários, onde os que estão no topo da pesquisa buscam de toda forma derrubar os seus adversários. Mas isso, afinal, não é uma luta de vale tudo. Pelo contrário, há regras bem específicas que, se violadas, podem até resultar na perda do mandato. O professor de Direito Eleitoral, doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, Flávio de Leão Bastos, explica que a propaganda eleitoral é regulada pela lei eleitoral, leis federais e resoluções do TSE. E que as sanções são aplicadas em uma escala de proporcionalidade. As sanções elas vão numa gradação, num sistema lógico que a lei estabelece, também marcado pela proporcionalidade da sanção em relação ao ato lesivo, ao ato violador da lei. Então nós podemos pensar em multas, sim, por exemplo, numa propaganda eleitoral antecipada. Então, se eu estou num palanque inaugurando uma obra e coloco um possível futuro candidato e peço voto explicitamente antes da campanha eleitoral, o candidato pode ser sujeito a uma multa. Mas também temos casos mais graves, que chegam até a perda de mandato. Uma das vedações que visa preservar a igualdade no certame eleitoral, no pleito eleitoral, é, por exemplo, a questão da doação de campanha. Então, quando se constata uma doação não declarada, que parta de pessoas que doem, pessoas jurídicas, que é vedado hoje, isso pode levar até a cassação do mandato. A educação política, não somente da escola, mas a que a pessoa desenvolve como cidadão e trabalhador, é essencial para participar das eleições além do voto, como destaca o sociólogo e professor da FESP-SP, Paulo Silvino Ribeiro. Por isso, ele considera os canais de denúncias essenciais para a democracia. Neste caso, a punição e tornar cada caso desse notório, conhecido, fortalece a democracia e, portanto, lembra aquele que eventualmente se sinta estimulado a cometer um crime que ele terá a punição devida. Então, é muito importante
que não haja impunidade, que aqueles que cometerem crime eleitoral sejam vistos de modo, enquanto criminosos de fato, né? Quer dizer, às vezes a gente entende que a participação política, ou tudo aquilo que tem a ver com a política, pudesse ser um crime menor, né? Mas não, fazer boca de urna, quer dizer, disseminar fake news, enfim, tudo isso, quer dizer, atrapalha a democracia. E quem faz isso é um criminoso. Nas últimas eleições, as redes sociais têm se tornado cada vez mais relevantes e também um terreno perigoso para a desinformação. E aos que desejam burlar a lei sem ser penalizados, alegando uma suposta censura. O que está ocorrendo é que estão distorcendo alguns conceitos. Por exemplo, censura é prévia. É quando a informação nunca circulou e alguma autoridade, numa ditadura, por exemplo, impede a circulação. Isso é censura prévia. Como diz a nossa Constituição, é proibida, é vedada. Quando uma informação falsa ou de ódio está numa plataforma e a autoridade brasileira, o Supremo Tribunal Federal, um juiz eleitoral, determina a retirada, não é censura. É apenas a imposição de um limite claro à liberdade de expressão, que já foi estabelecido como precedente pelo nosso Supremo Tribunal Federal, no famoso caso Elvanger, que era um negacionista do Holocausto. Então o Supremo já estabeleceu mensagens de ódio ou ofensas ou fake news significam exercício abusivo da liberdade de expressão. Então a autoridade tem legitimidade para mandar retirar.